E Paquetá que chorou em seu desembarque no Rio de Janeiro, super emocionado com o acordo com o Flamengo. Falar também sobre a saída agora oficial de Michael no Flamengo, quanto o rubro-negro fatura. Para completar, a compra de Paquetá pelo Flamengo representa muito dinheiro até em alguns dos principais clubes do mundo. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa do Brasil no domingo, primeiro título da temporada vindo de derrotas. Flamengo perdeu para o São Paulo nessa quarta-feira, já havia sido derrotado pelo Fluminense no fim de semana. Já o Corinthians caiu em plena Vila Belmiro para o Bahia, derrota de virada. Os 42 milhões de euros investidos em Paquetá farão do Flamengo dono da maior compra do futebol do Brasil e da América do Sul. Mas esses 260 milhões de reais representam tanto dinheiro, mais tanto dinheiro, que essa compra seria a maior em alguns dos principais clubes do futebol europeu. Você quer ver? Por exemplo, Porto, Borussia Dortmund, Roma, Sporting e Lyon nunca compraram um jogador por tais cifras. O Paquetá também seria o segundo reforço mais caro da história do Milan e do Benfica se fosse comprado por 42 milhões de euros. O terceiro reforço mais caro da história do Napoli. O quinto da história da Inter de Milão. O sexto no Atlético de Madrid. O nono no Tottenham. O décimo no gigante Bayern de Munique. 12ª maior contratação da Juventus, caso ele fosse comprado por esses 42 milhões de euros. E o 14º reforço mais caro da história do Barcelona e do Liverpool, caso tivesse ido para o gigante espanhol ou para o gigante inglês. Cada dia mais me impressiono com esses 260 milhões de reais investidos pelo Flamengo. E o melhor, o Flamengo pode fazer um investimento desse tamanho e vai ter um jogador titular da seleção brasileira de 28 anos de idade, que era muito bom na Premier League e que quase se transferiu para o Manchester City um ano e meio atrás. Hora de falar sobre Paquetá, que desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã e chorou enquanto falava sobre seu acerto com o rubro-negro. Essa frase é bem bonita. E eu sei que talvez o Flamengo nem precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo, disse o meio atacante em entrevista à Flá TV, em meio enquanto ele chorava, os olhos lacrimejavam, enfim. Essa declaração forte foi dada ao lado dos dois filhos e da esposa. Ele ainda completa: eu precisava disso, foram 2 anos e meio longos para mim. Nós suportamos muita coisa, eu e minha família, passamos por muita coisa. E sempre vi o apoio de quem esteve ao meu lado. Sempre dizia que queria ficar para resolver toda aquela questão. Ele diz respeito àquele episódio das investigações e da possibilidade, inclusive, de ter sua carreira encerrada por conta da possibilidade de ter participado de esquema de apostas esportivas. No fim das contas, o Paquetá foi absolvido e decidiu voltar ao Brasil para jogar no seu clube do coração. Paquetá que vai vestir a camisa 20. Entre as possibilidades apresentadas para ele, a 20 foi a que mais lhe agradou, porque Vinícius Júnior, seu parceiro dos tempos de Fla, jogava com a 20 no rubro-negro. E Michael não é mais jogador do Flamengo. A oficialização aconteceu nessa sexta-feira. O atacante de 29 anos de idade foi vendido para o Al-Ula, da 2ª divisão da Arábia Saudita, operação de 3 milhões e meio de dólares. A gente está falando de mais ou menos 18 milhões e 400 mil reais. Com a observação de que o Michael havia chegado do Al Hilal sem custos. A única despesa que o Flamengo teve com o Michael durante esse período foi seu salário, e direito de imagem, luvas, de 1,5 milhão de reais por mês. Desde que foi contratado em 2024, o Michael disputou 45 jogos, 23 como titular, 6 gols e 5 assistências, esteve longe de brilhar como na primeira passagem. Em 2026 ele nem chegou a entrar em campo, foi relacionado para 2 partidas, mas não saiu do banco de reservas. O Santos era um dos interessados, o Corinthians também demonstrou a intenção de fechar com o atleta, mas o Flamengo optou por alguém que lhe pagasse dinheiro. E esses 18 milhões e 400 mil se somam a outras vendas já feitas pelo Flamengo. Só para completar em relação ao Fla, registrar que Paquetá foi enfim anunciado como reforço. Ele assinou seu contrato nessa sexta-feira. O negócio já estava sacramentado desde quarta-feira e a ideia é que o Paquetá esteja à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida de domingo na Supercopa do Brasil. A saideira sobre o Flamengo, rubro-negro contratou o centroavante Josmar,
que vem da base do Avaí, só 17 anos de idade. Atua como camisa 9 de referência e chega para a base do Flamengo. Rubro-negro deixa um percentual de venda futura para o clube catarinense. Bastidorzinho importante é assim, ó, sobre Marcos Antônio no Flamengo. Ontem eu fui o primeiro a contar que o Flamengo já havia feito uma primeira proposta informal ao São Paulo. O que é uma proposta informal? Contato, olha, não tem papel timbrado, mas em uma conversa o Flamengo disse, topo pagar de 6 a 7 milhões de euros pelo Marco Antônio, te cedo o Alan até o fim da temporada e ajudo com parte dos salários. O São Paulo disse, não, esquece, tem chance nenhuma. Hoje, alguns setoristas do São Paulo chegaram a falar em 25 milhões de euros, não é a informação que eu tenho sobre a pedida do São Paulo, mas o São Paulo quer um número bem alto para vender o Marcos Antônio. Tem um ponto importante, o Marcos Antônio quer jogar no Flamengo. Ele não vai forçar barra, não vai ficar mal com o torcedor do São Paulo, nem com a diretoria, mas se depender do Marcos Antônio, o negócio vai acontecer. Eu só queria fazer um outro lembrete. Na temporada passada, Marcos Antônio teve 4 lesões ao longo do ano e perdeu 23 partidas do São Paulo. Até por conta disso, não sei até quanto vale a pena o São Paulo barganhar. Óbvio que o São Paulo tem que pedir o melhor valor possível, 12, 15, enfim. Mas o Marcos Antônio não se mostrou na temporada passada alguém muito confiável do ponto de vista físico. Isso só para a gente ter como referência na nossa cabeça, tá bom? Ó, tô checando aqui sobre o Cauli, já mandei mensagem. Assim que tiver alguma novidade eu conto para vocês. Informação exclusiva, o São Paulo já recusou uma primeira proposta informal do Flamengo por Marcos Antônio. A oferta era na casa dos 6 milhões de euros, além do empréstimo até o fim da temporada, com ajuda no pagamento dos salários do volante Alan. São Paulo considerou a proposta completamente fora daquilo que se imagina para vender um dos seus principais jogadores. Não há qualquer possibilidade de avanço diante desses termos. Quero contar ainda que o São Paulo está comprando o Marcos Antônio da Lazio por 4 milhões de euros, o negócio está fechado, houve um empréstimo com obrigação de compra, e o São Paulo começa a pagar pela compra do jogador a partir de setembro desse ano. Marcos Antônio é visto pelo técnico Hernan Crespo e pelo presidente Harry Macis como alguém super importante dentro da estrutura do clube. Para o Macis iniciar sua trajetória como presidente vendendo o principal jogador do time para o Flamengo por cifras baixas é algo completamente descartado. O Flamengo promete passar a investir mais pesado na contratação do Marcos Antônio com a confirmação da chegada do Paquetá. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer informação sobre uma nova investida, volto para contar para vocês. Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Flamengo nesta sexta-feira agitada com muita informação do Mengão. Para você não perder nada, peço humildemente para deixar o like nesse vídeo e se inscreva no canal ativando o sino das notificações. Sendo assim, você sempre será alertado e informado sobre tudo que a gente postar, sobre tudo sobre o maior clube do mundo. A gente fala dele até o fim, do Mengão, o queridão, o maior clube de todos os tempos. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Partiu, pra cima, fui!